Olá pessoal, olha a Marilza de volta. Nesta primeira unidade nós vamos tratar sobre assuntos concernentes aos povos indígenas. É importante que vocês não esqueçam que a aprendizagem acontece dessa maneira, né? No encontro e troca com os diversos saberes e experiências. Lembrem-se sempre que a diversidade deve estar presente em tudo o que pensamos para a nossa vida e nas nossas propostas pedagógicas e artísticas. Iniciaremos a unidade temática 1, trazendo o termo diversidade para fazer referência à diversidade cultural, étnica, identitária, subjetiva, religiosa, ideológica que existe entre os seres humanos para pensarmos a educação e a dança a partir do respeito às diferenças e valorização da singularidade. A diversidade é uma das maiores riquezas do planeta e, no sentido humano, a existência de indivíduos em diferentes lugares, com suas diferentes culturas e etnias, promovem um cenário diverso que só pode ser entendido se for relacionado às noções de variedade, pluralidade e diferença. Por estarmos no curso de licenciatura em dança, não podemos perder de vista o nosso compromisso com o ensino e a aprendizagem, que se processam por meio das relações de encontros e trocas que englobam diferentes saberes e experiências. Neste aspecto, a escola deve ser referência como espaço que acolhe as diferenças, reconhecendo em cada sujeito as suas subjetividades, acolhendo com respeito e afeto a sua comunidade, compreendendo a diversidade das diferenças de forma igualitária. É neste lugar que as pessoas também aprendem a respeitar e conviver com as outras, sem oferecer qualquer tipo de tratamento discriminatório e preconceituoso. A escola deve ser um lugar de inclusão, não de segregação. Nela, a construção do conhecimento deve ser pautada na interação, na solidariedade, na alteridade e no respeito, onde os educadores sejam os principais mediadores da diversidade em seu entorno, motivando o aprendizado de valores étnicos para a convivência harmoniosa, generosa e pacífica. É preciso que a escola promova ações inclusivas, objetivando que os estudantes aprendam juntos, mesmo na diferença e diante de qualquer tipo de dificuldade que possam apresentar. Nela, o reconhecimento referente às necessidades do aluno devem ser respondidos visando o processo de aprendizagem e garantindo a educação de qualidade, incluindo no seu currículo o estudo das culturas indígenas e afrodescendentes, aplicando a Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Importante ressaltar que, mesmo sendo os indígenas habitantes primeiros deste território, ainda assim só foram incluídos na lei depois que a 10.639 de 2003 foi modificada. Mesmo sabendo que algumas escolas não cumprem a determinação da lei por motivos diversos, é importante que saibamos o quanto a inserção desses estudos no espaço escolar contribuem para que nos libertemos e não cometamos ações discriminatórias, racistas, preconceituosas e excludentes contra a população indígena e negra. Por isso, as leis precisam ser efetivadas, para que os cidadãos e cidadãs possam exigir os seus direitos e cumprir com seus deveres, exercendo assim a cidadania. Você sabia que no território brasileiro, antes da ocupação dos colonizadores, a presença dos povos indígenas era estimada entre 3 e 5 milhões de habitantes e que desde 1500 até 1970 houve um decréscimo dessa população, com muitos povos sendo extintos, hoje estando reduzido a aproximadamente 800 mil em todo o país? Recorreremos aos dados fornecidos pelo censo do IBGE realizado no ano de 2010 e veja o que ele nos informa. Segundo dados do censo do IBGE realizado em 2010, a população brasileira soma 799 milhões de pessoas. Ainda segundo o censo, 817,963 mil são indígenas, representando 305 diferentes etnias. Foram registradas no país 274 línguas indígenas. Vamos agora acompanhar os gráficos e observar como os indígenas estão distribuídos por regiões. Através do gráfico, você percebeu que os povos indígenas estão presentes nas 5 regiões do Brasil. Vejamos agora as áreas de concentração por região.
Vamos lá? Está vendo? É na região norte que se concentra o maior número de indígenas. São 305.873 mil, totalizando aproximadamente 37,4% de indivíduos. No estado do Amazonas se concentra o maior número. Ele soma 55% do total de indígenas da região. Já na região Nordeste, o estado da Bahia é o segundo maior em população da região. Ele agrega cerca de 25,5% de indígenas. A região Centro-Oeste aparece como a terceira região com maior agrupamento indígena. E o estado do Mato Grosso do Sul concentra 56% dessa população. E por último, as regiões Sudeste, como o estado de São Paulo, e a Sul, com o estado do Rio Grande do Sul, apresentam o maior número da população indígena. Agora que vocês já sabem que regiões e estados se concentram o maior número da população indígena brasileira, vamos conhecer o nome dos principais povos e sua população? Estamos no século XXI e recorrentemente discussões relacionadas às questões indígenas voltadas para as lutas pelas suas terras e seus direitos como cidadãos cada vez mais se amplia no Brasil. Isso acontece, possivelmente, pela problemática relacionada às tomadas de terra dos originários dessa nação e o desmedido preconceito sobre as suas culturas. Apesar de alguns problemas relacionados aos indígenas terem sido apontados, é preciso que reconhecemos o constante estado de luta em prol de condições e oportunidades que possam ser viabilizadas para que a garantia à educação também seja prioridade para esta população. Segundo dados da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, o número de indígenas ingressos e concluintes nas universidades públicas e privadas no país no ano de 2015 para o ano de 2016 aumentou de forma expressiva. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, forneceu dados recentes relacionados ao número de integrantes que cresceu 52,5% e concluintes de 32,18%. Isso significa que a educação escolar indígena tem colaborado para que os ou as estudantes se interessem em cursar o nível superior. Vocês sabiam que existe um vestibular voltado especificamente para os indígenas? Pois é, a Universidade de Brasília, a UNB, Instituição de Ensino Superior Federal, criada no ano de 1962, traz esse vestibular. Esta universidade ela mantém um termo de cooperação junto à FUNAI, que se compromete a repassar recursos para custear as despesas referentes ao transporte, à alimentação e hospedagem de estudantes indígenas egressos por intermédio da criação de vagas suplementares em cursos regulares. Este vestibular é especialmente direcionado para que essas vagas sejam preenchidas, se caracterizando como uma ação afirmativa que promove a inclusão de alunos e de alunas indígenas na universidade através de suporte financeiro, possibilitando assim uma forma de acesso e de permanência. A UNB se envolve em outras ações que favorecem o ensino superior indígena do Brasil. Vejamos algumas. Ela se coloca como parceira institucional do Centro Indígena de Estudos e Pesquisa, CINEP, participou do projeto de criação para o estabelecimento da Universidade da Floresta, a Uniflora, onde concede apoio político e institucional. Sediou o primeiro Congresso Brasileiro de Acadêmicos, Professores e Profissionais Indígenas no ano de 2009 e o Seminário Nacional de Avaliação do PROLIND em 2006. Em 2010, ainda promoveu o Encontro de Saberes em parceria com o Ministério da Cultura, objetivando a implantação de saberes tradicionais relacionados especialmente às comunidades indígenas e quilombolas no ambiente do ensino convencional. Este projeto, ele promoveu a criação de uma matéria regular da graduação que contava com a participação de indígenas como ministrantes das aulas. Teve Jesse Manhuá como aluno do programa de pós-graduação em Antropologia Social. Como perceberam, apesar das ações afirmativas colaborarem com esses resultados, são muitos os desafios que precisam ser enfrentados para que a população indígena possa efetivamente ser contemplada com políticas públicas que lhe garantam o maior número de oportunidades. Mas, como já foi dito,
os problemas não se restringem apenas aos povos indígenas.